Quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a Operação Epic Fury contra o Irã em 28 de fevereiro de 2026, muita gente esperava que seria rápido, que o Irã ia ceder em dias, talvez horas. Afinal, estamos falando dos Estados Unidos, o país com o maior orçamento militar do planeta, com porta-aviões, caças stealthy e munições guiadas por satélite. Mas o que aconteceu nas primeiras 72 horas surpreendeu o mundo. Projéteis iranianos atingiram bases americanas no Bahrein, no Kuwait, nos Emirados. Sistemas aéreos não tripulados cruzaram o Golfo e impactaram alvos em Dubai. E um tipo de arma que quase ninguém conhecia, o Fatah 2, foi usado em combate pela primeira vez na história. A pergunta que todo mundo está fazendo é: o Irã realmente tem capacidade de enfrentar os Estados Unidos? A resposta é mais complicada do que parece. Neste vídeo, nós trouxemos 10 fatos sobre o arsenal militar iraniano que vão te ajudar a entender o que o Irã tem, o que ele não tem e por que esse atrito pode ser muito mais longo do que qualquer um imaginava. Não esquece de se inscrever aqui no canal para se manter sempre bem informado. Número 1, o maior arsenal de mísseis do Oriente Médio, mas longe do maior do mundo. Vamos começar pelo número que mais impressiona. Antes das tensões com Israel em junho de 2025, o Irã tinha mais de 3.000 mísseis balísticos, o maior arsenal do tipo no Oriente Médio. Parece muito, e é muito, para a região, mas é preciso colocar isso em perspectiva. Os Estados Unidos possuem mais de 400 mísseis balísticos intercontinentais, cada um capaz de atingir qualquer ponto do planeta. A Rússia tem cerca de 1.200. A China está expandindo rapidamente e já ultrapassou 500. Esses são vetores com alcance de 10.000 a 13.000 quilômetros. Os sistemas iranianos mais avançados chegam a 2.000 quilômetros, ou seja, alcançam Israel e bases americanas no Golfo, mas não chegam nem perto dos Estados Unidos continental e mal alcançam partes da Europa Ocidental. E o estoque do Irã sofreu muito. Após as operações de junho de 2025, entre 1/3 e metade das unidades foram interceptadas ou utilizadas. O arsenal hoje está estimado em 1.000 e 1.200 mísseis, com apenas cerca de 100 lançadores móveis operacionais, de um total de 480 que existiam antes. Os Estados Unidos, para comparação, têm centenas de plataformas de lançamento espalhadas pelo planeta, em terra, no mar e no ar. Então, sim, o Irã tem o maior arsenal balístico do Oriente Médio, mas comparado com qualquer grande potência militar, é uma fração. A diferença é que o Irã não precisa alcançar Washington, precisa alcançar o Bahrein, o Kuwait e os Emirados. E isso ele faz. Número 2, as cidades de mísseis. Bases subterrâneas a 500 metros de profundidade. Se o Irã guardasse seus equipamentos ao ar livre, o embate já teria acabado. Mas não é assim. O Irã construiu algo que analistas militares chamam de cidades de mísseis. Complexos subterrâneos espalhados pelo país, alguns a até 500 metros de profundidade. São túneis escavados dentro de montanhas, projetados para resistir a ataques convencionais. Vetores, lançadores e combustível ficam armazenados lá dentro, protegidos. Quando chega a hora de operar, os lançadores móveis saem, disparam e voltam para dentro. É uma estratégia que torna praticamente impossível eliminar 100% da capacidade de projeção do Irã numa primeira investida. Em junho de 2025, Estados Unidos e Israel visaram 19 das 25 grandes bases de médio alcance do Irã. Neutralizaram 2/3 dos lançadores e uma fatia enorme do estoque.
mas as infraestruturas subterrâneas sobreviveram. E é por isso que em fevereiro de 2026, o Irã ainda conseguiu projetar centenas de respostas contra posições americanas e israelenses. Número 3. O Fatah, o hipersônico que estreou em combate. Em 1º de março de 2026, o Irã usou pela primeira vez em cenário real o Fatah 2, uma arma que alegam ser hipersônica, e isso chamou a atenção do mundo inteiro. O Fatah 2 usa um veículo de deslizamento hipersônico que viaja a velocidades entre Mach 13 e Mach 15, algo em torno de 16.000 a 18.500 km por hora. Tem alcance de cerca de 1.400 a 1.500 quilômetros e carrega uma carga útil de 200 quilos. A grande vantagem é que, diferente de mísseis balísticos tradicionais que seguem uma trajetória previsível, como uma bola de futebol chutada em arco, o Fatah 2 pode mudar de direção durante o voo. Isso torna a interceptação muito mais difícil para defesas como o Patriot e o THAAD, que calculam onde o alvo vai estar com base numa trajetória fixa. Mas é preciso contexto. Primeiro, existe um debate entre especialistas sobre se o Fatah é realmente hipersônico no sentido moderno do termo. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos apontam que o Fatah 1, pelo menos, é mais um míssil balístico com um veículo de reentrada manobrável do que um hipersônico verdadeiro. O Fatah 2 é mais avançado, mas ainda está longe dos sistemas que os Estados Unidos e a China estão desenvolvendo. Segundo, Rússia, China, Estados Unidos e Coreia do Norte têm programas hipersônicos mais maduros. O Avangard russo, por exemplo, tem alcance intercontinental. O DF-ZF chinês é projetado para focar em porta-aviões a milhares de quilômetros. O americano LRHW está em fase de testes avançados. O Fatah 2 é regional. Poderoso dentro do seu raio de ação, mas não muda o equilíbrio global. O que o Fatah muda é o equilíbrio regional. Para bases americanas no Golfo Pérsico, a 500 ou 800 quilômetros de distância, um vetor a Mach 15 que muda de direção representa um desafio real para qualquer rede de defesa. E é isso que importa neste cenário. 4. Os drones Shahed, o sistema de $20 mil que custa milhões para interceptar. Se o Fatah é uma arma de prestígio, o Shahed é o equipamento que está expondo uma vulnerabilidade na lógica militar convencional. O Shahed 136 é um drone de ataque de uso único, um veículo aéreo não tripulado que voa até o alvo e detona no impacto. É lento, velocidade máxima de 185 km por hora. É barulhento. Os ucranianos apelidaram os Shaheds de motonetas voadoras. Carrega uma carga de 36 a 50 quilos e tem alcance de até 2.500 quilômetros. Tudo isso por um custo estimado de $20 a 50 mil por unidade. Agora vem a parte que desequilibra tudo. Para interceptar um Shahed, você pode usar um míssil Patriot, que custa cerca de $1 milhão, ou um THAAD, que custa cerca de $12 milhões. Faça a conta. Mesmo que você intercepte 100% dos drones, ainda sai perdendo financeiramente. E quando o Irã projeta centenas de uma vez, mais de 1.000 já foram lançados desde o início da Epic Fury, os estoques de interceptadores começam a ficar sob pressão. Um analista militar estimou que um único engenheiro, com as peças certas, consegue montar 12 Shaheds em um turno de 10 horas. A produção pode ser feita em garagens e galpões. Não precisa de fábrica sofisticada. O Irã pode fabricar centenas por semana e é o oposto da lógica industrial americana, onde cada equipamento custa milhões e leva meses para ser concluído.
E a ironia? Os Estados Unidos capturaram um Shahed, realizaram engenharia reversa e criaram uma cópia chamada Lucas, que agora está sendo usada contra o próprio Irã. Custa $35 mil por unidade. A Task Force Scorpion Strike, criada em dezembro de 2025, é a primeira unidade americana a usar sistemas de uso único copiados do adversário no front. O Shahed não é revolucionário em tecnologia, é primitivo comparado a um Predator ou um Reaper americano, mas em termos de estratégia, ele expõe um problema estrutural, obriga o adversário a gastar muito mais para se defender do que o atacante gasta para agir. E essa conta, numa operação longa, não fecha para nenhum dos lados. Número 5. As duas marinhas. O trunfo assimétrico no Estreito de Hormuz. Aqui é onde a comparação com os Estados Unidos fica mais brutal e é mais consequente para o mundo inteiro. A marinha convencional iraniana é, sendo direto, obsoleta. O maior navio do Irã, o Irins Makran, um petroleiro convertido em base flutuante, foi severamente avariado em Bandar Abbas em 2 de março. Fragatas foram inutilizadas. O CENTCOM declarou que em 48 horas zerou a presença naval iraniana no Golfo de Omã. Trump disse que o Irã não tem mais marinha, força aérea ou radar. A Marinha Americana tem 11 porta-aviões nucleares, mais de 90 cruzadores e destroyers e submarinos nucleares. O Irã tem 3 submarinos Kilo russos dos anos 90 e uma frota de superfície que não teria sustentabilidade em um embate convencional prolongado. Mas o Irã não pretende travar uma disputa naval convencional. Quem controla o Estreito de Hormuz não é a Marinha Convencional, é a Marinha da Guarda Revolucionária, o IRGCN. E essa força opera numa lógica completamente diferente. Estamos falando de 3.000 a 5.000 lanchas rápidas armadas com metralhadoras pesadas, RPGs e sistemas antinavio, capazes de atingir 90 a 130 km por hora, mais de 1.000 embarcações não tripuladas carregadas com cargas explosivas, submarinos táticos das classes Gadir e Ono, extremamente silenciosos nas águas rasas do Golfo, e minas navais, talvez a ferramenta mais subestimada, capaz de paralisar o tráfego comercial com custo mínimo. E na prática é exatamente o que aconteceu. Em 2 de março, o IRGC declarou oficialmente o Estreito de Hormuz fechado. O brigadeiro-general Ibrahim Jabari ameaçou intervir contra qualquer navio que tente passar. Dados de rastreamento marítimo mostraram que o tráfego caiu a zero na madrugada de 2 de março. Nenhum petroleiro transmitindo sinal de identificação automática no estreito. Pelo menos 150 petroleiros estão ancorados em águas abertas do Golfo, sem se mover. Pelo menos 5 petroleiros foram atingidos. Maersk, Hapag-Lloyd e MSC suspenderam operações na região. Seguradoras retiraram cobertura a partir de 5 de março. Sem seguro, nenhum armador arrisca. O efeito cascata foi imediato. A Qatar Energy, um dos maiores fornecedores de gás natural liquefeito do mundo, parou a produção de GNL após incidentes em suas instalações. O Iraque suspendeu exportações de petróleo dos campos de Rumaila, no sul, porque não há navios entrando no Golfo. Preços do gás natural subiram quase 50% na Europa e 40% na Ásia em um único dia. Petróleo Brent subiu 10 a 13% e analistas projetam que pode ultrapassar $100 por barril se a disrupção persistir. A revista britânica Lloyd's List resumiu com uma frase que diz tudo. O estreito não está fechado pelo Irã, está fechado pela própria navegação. Porque mesmo que o Irã não consiga manter o bloqueio indefinidamente, basta que o risco e o custo do seguro sejam altos o suficiente para que ninguém queira passar. Trump respondeu dizendo que a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar petroleiros pelo estreito.
Os Estados Unidos têm pelo menos 8 destroyers e 3 navios de combate litorâneo na região, mas escoltar navios comerciais sob a possibilidade de ação de lanchas rápidas, minas, drones navais e baterias costeiras é um nível de operação que testa qualquer frota, mesmo a mais poderosa do mundo. A costa iraniana ao longo do estreito é montanhosa, cheia de bunkers blindados cobrindo toda a passagem. O estreito tem apenas 3 quilômetros de largura em suas faixas navegáveis. É uma zona de alto risco tático. Número 6. A questão nuclear. A uma semana do ponto crítico? Esta é a questão que está por trás de tudo. Não é sobre balística, não é sobre drones, é sobre o átomo. Antes das operações de junho de 2025, o Irã tinha acumulado cerca de 275 quilos de urânio enriquecido a 60%, perto do nível de 90% necessário para uso militar. A Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos estimou que o Irã poderia produzir material suficiente para o primeiro dispositivo em menos de uma semana. O material total seria suficiente para 5 a 9 ogivas. Para dimensionar, os Estados Unidos possuem cerca de 5.500 ogivas ativas. A Rússia, aproximadamente 6.200. Até a Coreia do Norte tem estimadas 40 a 50. O Irã teria no máximo material para menos de 10 e nunca finalizou um projeto desse tipo de fato. As investidas de junho de 2025, a Operação Midnight Hammer, danificaram severamente Natanz, Fordow e Isfahan. A Casa Branca declarou os sítios nucleares completamente neutralizados, mas o diretor da AIEA disse que a maior parte do material ainda estava intacta e não foi confirmada a supressão total do urânio enriquecido. E aqui é o que está acontecendo agora. Em 3 de março de 2026, imagens de satélite da empresa Ventor confirmaram novos danos na usina de Natanz, em Isfahan, indicando que as ações de 1 e 2 de março atingiram a instalação. Isso contradiz parcialmente a AIEA, cujo diretor declarou em 2 de março que não havia indícios de que instalações críticas foram atingidas. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que o programa iraniano estaria imune em meses se nenhuma ação fosse tomada. E o enviado especial americano Steve Witkoff disse que os negociadores iranianos se gabaram do enriquecimento durante as conversas fracassadas em fevereiro. O Irã afirma oficialmente que seu programa é pacífico, mas a AIEA e múltiplas agências de inteligência ocidentais concordam. O país tem o conhecimento, a infraestrutura e, possivelmente, o material para avançar com uma alternativa nuclear em meses, se decidir fazê-lo. E, num cenário de sobrevivência nacional, essa decisão pode ser tomada a qualquer momento. Essa é a questão que faz toda a comunidade internacional perder a respiração. 7. Os mísseis cruzadores. Precisão a baixa altitude. Enquanto mísseis balísticos voam em arco, subindo alto e descendo sobre o alvo, os vetores cruzadores fazem algo diferente. Voam baixo, rente ao relevo, usando motores a jato. São mais lentos, mas muito mais difíceis de detectar por radar, porque se escondem atrás de montanhas, prédios e da própria curvatura da Terra. O principal cruzador iraniano é o Hoveyze, com alcance de aproximadamente 1.300 quilômetros e alta precisão contra instalações terrestres. Para contexto, o Tomahawk americano, o cruzador mais usado do mundo, tem alcance de 2.500 quilômetros e foi testado em dezenas de cenários desde os anos 90. O Hoveyze é uma resposta iraniana de menor alcance, mas com a mesma filosofia de evasão. Na defesa costeira, o Irã tem uma família inteira de sistemas baseados em projetos chineses, o Noor, o Qader, o Nasr, e um sistema mais incomum, o Khalij Fars.
um vetor balístico focado em alvos navais, baseado no FATE-110. É o conceito que os chineses desenvolveram com o DF-21D, frequentemente chamado de antiporta-aviões. A versão iraniana é menos sofisticada, mas o objetivo é o mesmo: criar um ambiente restritivo para as frotas oceânicas. Nenhum desses sistemas individualmente é revolucionário, mas combinados, cruzadores, defesa costeira, drones e lanchas criam o que os estrategistas chamam de bolha de negação diária, A2AD. Um espaço onde o custo de operar é tão alto que o adversário repensa a aproximação. E no Golfo, essa bolha está sendo testada na prática. Número 8. A rede de proxies. Projeção de múltiplas frentes. O Irã não age apenas de forma direta. Talvez a dimensão mais complexa de seu poder seja a capacidade de projetar influência através de redes aliadas em múltiplas frentes simultaneamente. Os Houthis, no Iêmen, usam versões dos sistemas iranianos para mirar no tráfego comercial no Mar Vermelho, forçando desvios de rotas que custam bilhões à economia global. O Hezbollah, no Líbano, embora enfraquecido após 2025, voltou a agir. Em 2 de março, lançou retaliações contra Israel, provocando respostas que já resultaram em mais de 40 baixas críticas e centenas de feridos no Líbano em 2 dias. Milícias xiitas no Iraque focaram em posições americanas em Erbil e no aeroporto de Bagdá. Um sistema não tripulado atingiu uma base britânica em Chipre, o que ampliou o raio de ação para além do Oriente Médio tradicional. E talvez o exemplo mais global, o Irã forneceu tecnologia balística e sistemas aéreos à Rússia. O Shahed 136 virou o Geran-2 russo, produzido na fábrica de Yelabuga. Porém, analistas apontam que a pressão interna no Irã deve ter impacto limitado sobre a logística russa, já que Moscou localizou a produção e tem estoques próprios. Nenhuma outra nação de médio porte tem esse alcance de projeção indireta. O Irã desenvolveu um modelo de exportar tecnologia acessível para grupos alinhados e deixar que eles descentralizem o embate. É um formato mais difícil de rastrear e que dispersa a atenção do oponente, mas também gera uma vulnerabilidade. Quando o polo central em Teherã é pressionado diretamente, toda a rede sente o impacto logístico. Número 9. Calcanhar de Aquiles. Onde o Irã é frágil pode parecer formidável, e em alguns aspectos estruturais é. Mas as lacunas são enormes e é essencial entendê-las para ter uma visão analítica real. Força Aérea. O Irã opera F-14 Tomcats, os mesmos caças do Top Gun original de 1986. Foram adquiridos antes da Revolução de 1979. Além desses, tem MiG-29 russos e modelos chineses de gerações passadas. O Irã não possui caças de 5ª geração. Os Estados Unidos operam F-22 e F-35. No espaço aéreo, a discrepância é total. É por isso que Teherã focou em vetores terrestres. Defesa antiaérea. As operações de 2025 degradaram severamente a cobertura de radar no país, abrindo corredores aéreos amplos. Sem acesso a sistemas modernos como o S-400 russo, a proteção do espaço aéreo continua altamente vulnerável. Crise interna. A nação enfrenta a inflação de 60% e um forte desgaste social, com registros de mais de 30 mil baixas durante a contenção de manifestações no início de 2026. A liderança tem que equilibrar a economia em frangalhos com os altos custos de manter o setor de defesa. Orçamento. O Irã gasta aproximadamente 25 bilhões de dólares por ano no setor de defesa. Os Estados Unidos gastam mais de 900 bilhões.
36 vezes mais. É uma disparidade financeira que a criatividade assimétrica não consegue anular completamente. Cadeia de suprimentos. A produção de vetores de combustível sólido, os mais rápidos e modernos do arsenal, depende de componentes importados principalmente do mercado asiático. O bloqueio dessas rotas compromete diretamente a capacidade de reposição. Número 10. O que vem depois? Os cenários da operação. E agora, a pergunta que todo mundo está fazendo: para onde isso caminha? Lideranças em Washington declararam o objetivo de desmantelar a infraestrutura naval iraniana e impedir avanços nucleares permanentemente. O secretário de Defesa chamou a Epic Fury de a campanha aérea mais contundente e precisa já vista. Do lado iraniano, a Guarda Revolucionária mantém o foco na restrição do Estreito de Hormuz e nas respostas descentralizadas. Mas há um gargalo logístico. Os estoques americanos de alta tecnologia, interceptadores como o Patriot e o THAAD, assim como os cruzadores Tomahawk, estão sendo consumidos em ritmo acelerado. Um almirante aposentado destacou que operações reais são vencidas pela logística, apontando para a base industrial de defesa. Do lado iraniano, a reposição também é um desafio crítico sob bloqueios severos. Os cenários analíticos se dividem em 5 frentes. Ruptura rápida. A infraestrutura de Teherã cede sob pressão combinada externa e interna, forçando uma transição de poder. Atrito prolongado. O Irã absorve os impactos, mantém os disparos assimétricos e o custo econômico, especialmente energético, drena a paciência internacional. Avanço estratégico máximo. Encurralado, o Irã decide cruzar a linha e finalizar um dispositivo atômico, mudando completamente as regras da diplomacia global. Negociando sob pressão, um cessar-fogo é desenhado a contraposto por ambas as partes devido à exaustão logística. Transbordamento total. O cenário já em andamento se intensifica, engolfando Líbano, Iraque e Iêmen e as rotas marinhas em um bloqueio estrutural duradouro. O Irã não é uma superpotência nos moldes tradicionais. Não possui frotas oceânicas ou superioridade aérea. Em um comparativo convencional puro contra os Estados Unidos, a assimetria é esmagadora, como os primeiros dias da Epic Fury demonstraram. No entanto, a estratégia moderna não se resume apenas a quem possui o orçamento maior. Trata-se de impor custos contínuos ao oponente, sistemas de baixo custo que exigem defesas multimilionárias criam um dilema de sustentabilidade. Infraestruturas profundas que sobrevivem a incursões pesadas esticam a linha do tempo e a variável nuclear paira como o fator de dissuasão final. Os Estados Unidos têm a capacidade de neutralizar infraestruturas em escala global. Mas o preço logístico, o tempo necessário e as consequências econômicas colaterais, como o tráfego restrito em Hormuz e a volatilidade do setor de energia, são o verdadeiro campo de batalha em 2026. Nessa dinâmica assimétrica, resoluções fáceis simplesmente não existem. Se esse vídeo te ajudou a visualizar melhor o xadrez geopolítico atual, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Me conta aqui nos comentários qual cenário você acha mais provável para o desfecho dessa crise. Vem comigo no próximo.